Tratado dentro da imobiliária ou no procedimento de administração, se a gente for pensar o corretor autônomo ou o locador sem a atuação do profissional, né, o que a gente não recomenda de jeito nenhum. Administração de imóveis, encontrar um inquilino e fazer um contrato copiado da internet é muito fácil, qualquer proprietário faz, mas conhecer as implicações do decorrer da administração de imóvel, isso aí só o corretor que está na prática é que sabe, gente. Então, se tiver algum locador assistindo, eu espero que tenha, né? O tema é muito recorrente, mas saiba que é muito melhor ter uma administradora por trás da administração de imóveis. Senão, vocês acabam comendo mosca e tendo um prejuízo ainda maior do que a taxa de administração. Tendo passado pelas medidas que eu quero trazer como contratuais, preventivas, extrajudiciais, vamos pensar aqui o que pode ser cobrado. E não pense que eu estou aqui trazendo um tema muito banal ou subjugando o conhecimento de vocês a respeito do que cobrar numa administração de locação, não. Meu objetivo é trazer aqui aquilo que importa no resolver a inadimplência, ok? Eu estou falando com vocês como advogado que atua diariamente com isso. Primeiro, o que pode ser cobrado, então, né? Todos os débitos, a partir do vencimento, pode ser cobrado. Chega desse mito, dessa teoria, dessa crença falida de que eu só posso cobrar depois de 30 dias de vencido. Ou então, pare de colocar no seu contrato, ou desconsidere o que você colocou no seu contrato, de que você só pode cobrar depois de 15 dias de atraso, ou que você só vai acionar judicialmente depois de 5 dias, de 10 dias, enfim. Não existe esse prazo, gente. Débito vencido é débito cobrável, é débito exigível, ok? Venceu hoje, amanhã você já pode cobrar. Não tem que esperar, não. Não tem que esperar 7 dias, 5 dias, 15 dias, 30 dias, não tem que esperar, não. Venceu hoje, amanhã já pode cobrar. Ok? Você não pode perder esse tempo esperando isso, pelos motivos que eu já disse. IPTU e TLP são cobrados de forma proporcional, ok? Então, se esse inquilino tá inadimplente ali no meio do ano, em junho, e ele ainda não pagou nenhum IPTU, você pode cobrar todos os IPTUs vencidos até hoje, e se os IPTUs vencidos for menor do que o período da ocupação dele, representar um período menor do que o da ocupação dele esse ano, então você pode cobrar 6/12. Se você estiver no terceiro mês do ano, você pode cobrar 3/12. Ok? A cobrança do IPTU é diferente em cada região. No Distrito Federal, só começa a cobrar em maio, por exemplo. Então, lá, se o inquilino fica inadimplente em abril, a imobiliária pode cobrar 4/12, mesmo não tendo vencido nenhuma parcela de IPTU ainda. Porque, como ele paga pela ocupação, o IPTU já é exigível por cada dia que ele permaneceu em ocupação do imóvel. Ok? Então, o IPTU deve ser proporcional. IPTU e os encargos. Se já venceu e gerou multa, cobre a multa também, porque venceu porque ele não pagou. Então, é responsabilidade dele também os encargos. Multa de ressarcimento ao locador é aquela que a gente já falou, aquela que é contratada, né, que você tem que observar lá no seu contrato qual vai ser esse percentual. Se o locador pagou aquele débito, você pode cobrar o valor que foi pago mais a multa pelo ressarcimento, ok? E os honorários advocatícios até 20%, esse é o limite legal. Honorários advocatícios nunca vai ser mais do que isso numa relação civil como a de aluguel. Então, você tem que estar entre 10% e 20%, e como eu já disse, nessa seara aqui, nessa rubrica, explore o máximo possível, que é 20%. Então, isso é o que pode ser cobrado. Não hesite em cobrar o condomínio, o IPTU desse mês vai vencer dia 26 e hoje ainda é dia 24. Olha, ele já tem que pagar o IPTU até o dia 24/6. Então, você já pode cobrar até aqui, mesmo que o IPTU desse mês vá vencer no dia 26/6. E aí, é claro, seu advogado vai... isso eu estou dizendo para sua cobrança extrajudicial.
Para a cobrança judicial, o seu advogado vai ficar mais atento a outros detalhes que devem ser seguidos, mas aí é um conteúdo judicial, é da alçada do advogado e não da administração aqui, ok? Não do nosso objetivo aqui hoje, que é como vencer a inadimplência. A partir do momento que o inquilino está inadimplente, concentre todos os débitos dele no próximo boleto de aluguel. Por mais que você esteja conversando com ele, preparando uma ideia de um acordo, esperando um prazo que ele deu para pagar, que vai ser no mês seguinte, ou mandando para o seu advogado os documentos, já concentre no mês seguinte, no vencimento do mês seguinte, todos os débitos de aluguel que ele tiver, mais o do mês seguinte. Porque para você evitar dele pagar o mês seguinte e deixar o mês passado, né, o mês atual, que está com a inadimplência, sem o pagamento. Isso dificulta muito lá na cobrança. Então, receba os mais antigos primeiro, e para isso concentra tudo no próximo boleto, ou pare de emitir os boletos. E está inadimplente, não emita mais boletos. Agora, a hora que ele resolver essa inadimplência aqui, você retoma a emissão dos boletos para o futuro. E aí, gente, quando judicializar, né? Eu já estou encerrando aqui. Quando judicializar? É importante que seja o mais rápido possível. Mesmo que o inquilino já tenha te dito, eu vou pagar daqui a 30 dias, já prepare o seu advogado para a judicialização, já instrua ele com todos os documentos necessários, com tudo, para que você possa ter agilidade lá no escritório de advocacia também, porque lá também ele vai precisar de um tempo para elaborar a ação, e depois de protocolar a ação, ainda vai demorar um tempo para citar o inquilino, para que essa ação comece a fazer pressão no inquilino para que ele pague. Então, quanto antes você judicializar, melhor, ok? O despejo, o despejo liminar, ele traz a desocupação em 15 dias, mas não é 15 dias a partir do momento que você manda para o advogado, é 15 dias a partir do momento que o inquilino é citado. Então, se demorar 45, 50 dias para o inquilino ser citado, os 15 dias vai começar a partir da citação. Então, é rápido, mas depende de você aqui também na administração, ok? Porque se você demora aqui, automaticamente você atrasa ainda mais as medidas do despejo lá. E o despejo comum, por sua vez, quanto mais você demora aqui, pior fica, porque o despejo comum é de 4 a 12 meses para ocorrer. Normalmente, o inquilino abandona o imóvel ou entrega o imóvel antes de ser despejado. Então, por isso que você tem que ter essa agilidade tamanha para judicializar. Não é um problema judicializar, gente. Se o inquilino resolver pagar no meio do caminho, você recebe e encerra a ação. Judicializar é mais uma medida de coerção, é mais uma medida de pressão para que ele faça o pagamento. Ela vai estar a seu favor. Não é uma briga. Judicializar não significa briga com o inquilino. É utilizar de mais uma ferramenta que você tem, ok? Nisso, eu recomendo tratar a inadimplência dentro da administração de imóveis como um procedimento. Não é para ser um problema. Você tem diversos tipos de inquilino, você tem diversos tipos de imóveis que estão sendo administrados numa mesma carteira, você tem regiões diferentes e perfis de imóveis diferentes. Cada um tem um trato distinto, não é assim? Cada locador, cada grupo de locador, você trata de um jeito. Tem um locador investidor, tem um locador que depende daquele aluguel para a renda dele, enfim. Tem um locador que nem mora no Brasil, então, enfim. Cada um você trata de um jeito, você tem um procedimento aí dentro, sem deixar de lado nenhum, sem desmerecer nenhum deles, sem faltar com a qualidade do seu trabalho a nenhum deles, ok? Trate a inadimplência também como um procedimento, como um departamento na sua imobiliária, na sua carteira de aluguel. Porque aí, quando acontecer, você vai estar preparado para lidar com ela como passos, e não como um conflito, e não como uma briga. Ligar para um inquilino para cobrar não pode significar um constrangimento, não pode significar uma dor para você. É um procedimento, é um rito normal, ok? E bastante profissionalismo, porque aqui não é questão de vou te ajudar. Quando você ajuda o inquilino, você está prejudicando o locador. Está entendendo? Então, é assim, cada um tem a sua obrigação e vamos fazer com que elas sejam cumpridas. A imobiliária tem o papel de mediar. O administrador aqui, ele tem o papel de mediar,
de facilitar para que as partes cumpram as suas obrigações contratuais. Mediação não é conflito, ok? Então, trate com bastante profissionalismo, tenha como uma fase da sua administração, não é para ser um problema, e trate como um procedimento, não é para doer, não. Não é para ficar pensando, nossa, vou ter que entrar em contato com aquele inquilino hoje. Não. É frio, curto e grosso. É isso. E o que eu queria, e o que eu guardei para o final para trazer para vocês, gente, que eu considero aqui uma dica muito importante, é o seguinte: quando você constata a inadimplência rápido e esse seu contrato tem uma garantia frágil, que é a caução, então você tem aqui uma solução para essa inadimplência. Muito embora a sua garantia seja frágil, né? Se você constatar rapidamente essa inadimplência, aqui você tem uma solução para a sua inadimplência. Veja bem, se você tem uma caução que já está em seu poder enquanto representante do locador, né, ou já está em poder do locador, você pode estabelecer com o seu inquilino um pacto, um acordo, no sentido de, olha, inquilino, eu quero que você pague a sua inadimplência e nós temos aqui o valor da sua caução. Então, nós vamos te devolver a sua caução para que você pague o aluguel. E aí, perceba aqui a diferença do que estava lá no slide anterior, onde eu disse que não é para usar a caução para pagar aluguéis. A diferença é que aqui você não está usando a caução para pagar aluguéis, você está devolvendo a caução a ele para que ele pague os aluguéis. Você não pode usar a caução para pagar aluguéis antes da rescisão contratual. Você, administrador, imobiliário e locador, não pode usar a caução para pagar a inadimplência de inquilino durante a locação, só no final. Mas se você devolve para ele e ele paga esses aluguéis, está ótimo. O que você fez foi devolver. Ele é que pagou os aluguéis inadimplidos. E aí o cuidado que você tem que ter é o seguinte: você tem que fazer um aditivo contratual, um aditivo ao seu contrato de locação, onde você está devolvendo a caução. Simplesmente isso, você está devolvendo. Você não está usando a caução para pagar aluguéis, não. Você está devolvendo a caução. Só que você não entrega o dinheiro para ele, porque você já tem o débito dele com você. Você está entendendo? Então você faz o aditivo devolvendo a caução para ele, e no mesmo ato você usa o dinheiro da caução para. No mesmo ato, não. Ato contínuo, ou seja, na sequência, você usa o dinheiro que você devolveu a ele da caução, né? Que ele assinou o distrato de que seria devolvido a ele, para pagar, para amortizar o débito dele. Aí você paga o débito que ele tem. Se faltar alguma coisa, você aproveita o momento e faz um acordo com ele para pagar a diferença parcelado, né? O que falta, ele vai pagar parcelado. E se sobrar alguma coisa dessa caução, você utiliza para abater, para pagar antecipadamente condomínio, IPTU ou aluguel futuro. Então, é um momento de acordo, ok? É o momento em que você vai estabelecer um acordo com o inquilino. Olha, eu te devolvo a sua caução e você usa o dinheiro da caução para poder pagar os seus débitos. Aí, como você me deve 5 mil, mas a sua caução é 4 mil, falta 1.000. Esse R$ 1.000 você vai usar para pagar o aluguel do mês seguinte, porque você está apertado, não está? Então, já vamos usar esse dinheiro para resolver essa situação do aluguel. Aí você vai ficar com o aluguel do mês seguinte tranquilo, já está pago. Ou, se você ainda me deve, se utilizando a caução, você ainda me deve R$ 1.000, eu quero parcelar esses R$ 1.000 para você. Vamos parcelar aqui em 2 vezes, que aí você paga em 2 de R$ 500 e fica fácil? E aí você aproveita esse momento, você não faz a devolução da caução para depois fazer um acordo do pagamento da diferença. Você aproveita esse momento e faz tudo de uma vez, que o sentido é resolver a inadimplência, entendeu? Não é adiar, não é postergar, é resolver. E assim você resolve. E uma vantagem fundamental nessa forma de resolver: a partir do momento que você fez um distrato afirmando que a caução dele foi devolvida, então, a partir de agora, o contrato dele está sem garantia. E se o contrato dele está sem garantia, no primeiro atraso que ele tiver, você move um despejo liminar. E aí você tem a desocupação, você tem uma pressão muito mais forte para ele pagar, porque se ele não pagar, ele vai ser despejado liminarmente, não vai ter nem tempo de achar outro lugar, vamos dizer assim. E se ele tiver que ser despejado, você vai despejá-lo rapidamente, ou seja, você vai minimizar, você vai reduzir o prejuízo que ele deixaria se o despejo tivesse que ser um despejo simples,
e aí ia alcançar muitos aluguéis de prejuízo. Então, com todas essas medidas, gente, você tem aí um procedimento, uma forma de minimizar no máximo possível a sua inadimplência e de resolver a inadimplência quando aparece, porque ela vai aparecer. Você tem uma carteira, você pode esperar no mínimo 3% de inadimplência como normal, certo? E você tem que saber como resolvê-la para que ela não deixe de ser um simples procedimento e vire um problema na sua administração.